E essa chamada segunda aqui, o que eu estou fazendo? É GPU para GPU, não é? Assim, copiando dados da GPU para GPU. Notem que essa cópia aqui é muito mais rápida do que essa cópia anterior aqui. Certo? Aqui eu estou copiando dentro do dispositivo, né? A cópia on-board, assim, é dentro da placa, não é? Dentro do dispositivo. Certo? Mas a chamada foi feita na CPU. E essa última chamada aqui é copiando de volta, não é? Da GPU para CPU. O que designa essa direção novamente? É a constante, a última constante. Okay? Esse processamento aqui, ele acontece onde? Na CPU. Okay? Todo o processamento que é feito aqui acontece na CPU. Se eu quiser fazer alguma coisa dentro da GPU, eu tenho que escrever um kernel e chamar aquele kernel com aquela nossa sintaxe especial. Okay? Eu estou liberando memória em qual espaço de endereçamento? Na CPU. Free é CPU. CUDA free é o quê? É GPU. Então aqui a gente fez a viagem da seda e voltamos, né? Fizemos igual não, essa não é a viagem da seda, é a viagem interplanetária, né? Fomos a outro planeta e voltamos. Com essas chamadas de sistema aqui. Então, assim, existem algumas leis de desempenho, né? Talvez a lei mais importante é essa. A comunicação entre dispositivos deveria ser minimizada sempre que possível. Assim, a comunicação, essa viagem interplanetária, ela deveria ser minimizada sempre que possível. É claro que eu não posso, assim, eu preciso da viagem interplanetária. Por quê? Porque eu tenho que mandar os dados que vão ser processados. Isso é óbvio. Agora, o que eu posso fazer para diminuir essa viagem interplanetária, para diminuir o custo da viagem interplanetária? O que vocês acham? Eu posso pegar a maior quantidade de dados e mandar de uma vez só, com uma chamada de sistema só, mas o quê? Dá para fazer isso também. Não é trivial, eu vou mostrar como, certo? Assim, tentar fazer um pipeline, né? Vou copiando dados enquanto a GPU está processando, é possível fazer. Uma coisa que eu posso fazer é assim, tentar manter processamento na GPU, né? Uma vez que eu mandei os dados para a GPU, eles continuam lá. Então eu posso chamar vários kernels sobre o mesmo dado que já foi transmitido para a GPU, por exemplo, né? Vou dar exemplos disso aqui. Bom, aqui, olha só, eu estou copiando dados da CPU para a GPU. E eu estou chamando dois kernels. Só que, ao chamar esse kernel aqui sobre esse vetor, dvec, o vetor não é desalocado quando o kernel termina. Os dados continuam lá. Se eu chamo um outro kernel sobre a CPU, desculpa, se eu chamo outro kernel, esse kernel pode processar esses mesmos dados. É claro que eles podem ter sido alterados pelo primeiro kernel, mas eles continuam lá. Agora, esses kernels eles não são executados simultaneamente. Essa chamada é blocante, não é? Isso quer dizer o quê? Primeiro um kernel tem que terminar e depois o outro começa, né? São grades diferentes de threads. Eu nunca falei sobre isso, né? Mas essa sintaxezinha aqui, esses dois parâmetros, eles são o quê? O primeiro parâmetro é o tamanho de cada bloco. Desculpa, o segundo parâmetro é o tamanho de cada bloco. O primeiro parâmetro é a quantidade de blocos que eu vou ter. Certo? Então, assim, quantos nomes diferentes de threads eu tenho nesse programa? O nome de uma thread é dado pelos seus identificadores x, y e z e pelos seus identificadores de bloco. Bloco x, bloco y e bloco z. Eu consigo organizar esses blocos em 3 dimensões também. Mas, enfim, é claro que esse kernel pode ter alterado esses dados de alguma forma. Mas quando eu chamo esse outro kernel aqui, eu tenho aquela posição de memória já alocada. Eu não preciso enviar os dados de novo. Mas, gente, às vezes é interessante eu mandar dados para a GPU e trazer os dados de volta para processar na CPU e depois mandar de novo para a GPU. Por exemplo, eu poderia querer mostrar o resultado para o usuário, né, e fazer um outro processamento. Tem algumas aplicações que são bastante sequenciais também. É mais rápido executá-las na CPU. Quem me dá exemplo de uma aplicação que é inerentemente sequencial? Uma aplicação inerentemente sequencial. Se eu tiver uma quantidade polinomial de processadores, no meu mundo tópico chamado PRAM, eu não consigo executar mais rápido do que se eu tiver um processador só. Não. Qual que é a complexidade de achar o maior valor de um vetor em paralelo?
Hã? Não, vetor. Acesso contíguo de memória, memória alocada contiguamente. Qual que é a complexidade de achar o máximo de um vetor em paralelo? Hã? Log n, não é? A gente usa a nossa soma de prefixo. Máximo é comutativo e associativo. Achar o maior ou achar o menor. E mesmo achar o do meio, a gente faz isso rápido, né? Uma outra aplicação que é inerentemente sequencial. Soma de Fibonacci, uma fórmula fechada. Olha que bacana. Outra. Mas tem vários problemas que são inerentemente sequenciais. Do mesmo jeito que a gente tem o nosso modelo de computação sequencial, a gente tem um modelo de computação paralela e a gente tem limites inferiores, né, cotas inferiores para processamento. Tem algoritmos que eu não consigo resolver muito rápido. Tem um que é trivial, mas eu não vou falar do trivial para vocês, não. Vou falar um difícil. Imagine que eu tenho um grafo, certo? Eu tenho um grafo. Aí eu ordeno os vértices desse grafo, usando qualquer ordenação aleatória que me dê na telha. Então eu ordeno esses vértices. Eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou pegar o primeiro vértice da minha ordem e vou tirar todos os vizinhos dele da lista de vértices. Depois eu pego o próximo vértice que eu encontro, que não foi retirado, e tiro todos os vizinhos dele. A pergunta é, o último vértice desse ordenamento, ele vai ser retirado ou não? Tentem fazer isso muito rápido, usando vários processadores. Vocês entenderam o problema? Ok, tentem resolver esse problema em paralelo muito rápido. Mas enfim, a primeira coisa que a gente faz é manter os dados na GPU, tanto quanto seja possível. É claro, existem algumas aplicações que são sequenciais. Eu posso querer trazer esses dados de volta e processá-los sequencialmente na CPU, porque a CPU é mais rápida do que a GPU para processamento sequencial, por exemplo. Ou para interagir com o usuário, para dar respostas, não é? Então, nesse caso, eu posso ter que fazer viagem interplanetária várias vezes, certo? Mas, assim, sempre que possível, seria bom diminuir o custo, né? A quantidade de vezes que eu faço essa viagem. Uma outra coisa que eu posso fazer é, claro, intercalar a execução. Viagem com execução da GPU, igual o colega de vocês recomendou. Agora, uma conta importante é que a GPU ela merece trabalho complexo. Assim, mandar conta que não é complexa para a GPU é uma perda de tempo. Vou explicar o que é isso. Qual que é a complexidade de executar a nossa multiplicação matricial? Desculpa, a nossa soma matricial. Qual que é a complexidade de executar a nossa soma matricial? Assim, é O de 1. A complexidade de executar a nossa soma matricial na GPU é O de 1. Qual que é a complexidade de transmitir os dados para a GPU? É proporcional ao tamanho da estrutura de dados, não é? Então é quadrática. Então, ou seja, eu estou pagando um custo quadrático para mandar os dados, e tem um trabalho que é constante. Na verdade, a complexidade disso na máquina sequencial, ela é quadrática, certo? Ou seja, eu tenho um problema que é O de n ao quadrado, e eu estou fazendo 3 cópias que são O de n ao quadrado. O custo de fazer uma multiplicação, uma soma matricial é O de n ao quadrado, certo? N é o tamanho da largura da matriz. O custo para transmitir a matriz é O de n ao quadrado. Se eu tenho 3 matrizes, 2 vão, uma vem, eu tenho 3, n ao quadrado. Vocês vão falar, mas o 3 não conta no O, mas nesse caso vai contar assim. Então eu tenho 3n ao quadrado. Então a quantidade de trabalho que eu estou ganhando aqui é n ao quadrado sobre 3n ao quadrado, ou seja, eu estou pagando um custo aqui para fazer a minha soma de matrizes. Eu faço ela quase instantaneamente, mas eu tenho custo para mandar os dados, certo? Então eu não ganho trabalho nenhum. Agora, qual que é a complexidade de fazer uma multiplicação matricial? Multiplicação matricial. Multiplicação matricial. Qual que é a complexidade para executar uma multiplicação matricial numa máquina sequencial? É cúbica, não é? Assim, é cúbica. Qual que é o custo para transmitir os dados? Mandar 2 matrizes e ler uma matriz de resposta. Quadrático, não é? Então, eu faço 3 operações quadráticas. Então, o trabalho geral que eu ganho é O de n ao cubo sobre 3n ao quadrado, ou seja, n sobre 3. Então, nesse caso, vale a pena. Eu estou salvando o processamento, estou mandando trabalho complexo para a GPU.
certo? Mandar uma multiplicação, uma soma matricial não é tão vantajosa, porque eu pago um custo para mandar esses dados para lá. Mandar uma multiplicação matricial é sim vantajosa. Isso talvez não seja claro, né? Mas cúbico é muito maior que quadrático. Assim, cresce muito mais rápido. Um algoritmo cúbico ele se torna lento muito mais rapidamente que um algoritmo quadrático. Então vale a pena, eu ganho no longo termo, né, mandando isso. Deixa eu tentar mostrar isso para vocês com o profiler. Eu vou usar o profiler da NVIDIA. Não é sempre que isso dá certo, não em público fale. Ok. Então eu tenho aqui uma soma matricial. Eu vou tentar executá-la no nosso profiler. Matsum, com a matriz de 1280 colunas. Tá, executou. Vamos olhar o gráfico aqui de transmissão. Olha só, essa primeira barra aqui é transmissão do dispositivo para o hospedeiro. A segunda barra é transmissão do hospedeiro para a GPU. E aqui é o tempo que o kernel ficou processando. Ou seja, gastei muito mais tempo enviando os dados do que fazendo o trabalho útil. Certo? Nesse caso, não é muito vantajoso, né, fazer essa cópia. Seria melhor fazer isso na CPU. Agora, tentemos com a multiplicação matricial. Ok. Open. Matchmo. Open. Open. Matchmo. Open. É isso aqui? Sim. Então, executemos. Section settings. 5. Ok. Launch. Executou. Olha só, essa primeira barra aqui é o tempo de processamento do kernel. Essa matriz aqui tem 640 colunas, é um pouquinho menor do que a outra, porque senão ia demorar um pouco mais. Então, isso aqui é o tempo de processamento do kernel. E aqui embaixo são o tempo que eu gastei para transmitir os dados. Então a gente vê que o tempo para, de fato, o que eu gasto processando é muito maior do que o tempo que eu gasto transmitindo dados. Então, nesse caso, eu tenho trabalho útil sendo enviado para a GPU. Uma outra coisa que eu posso fazer é usar um padrão de paralelismo chamado pipeline, não é assim, esse padrão da lavanderia. Do mesmo jeito que eu tenho padrões de programação em máquinas sequenciais, eu tenho padrões em aplicações paralelas. Né? Então, um deles é esse pipeline, intercalar a execução das coisas. Né? Se eu tenho execuções independentes, eu vou intercalando elas até atingir as minhas dependências. Né? Então, uma coisa que eu posso fazer é transmitir um pedaço de dados, chamar a GPU e transmitir outros dados que não são aqueles que o kernel original precisa. Vou mostrar como isso. Olha, aqui eu tenho várias chamadas de kernel e várias chamadas de transmissão de dados. Né? Essas chamadas são assíncronas. Assim que eu começo a fazer uma transmissão, eu estou livre para chamar um kernel ou para executar uma outra transmissão. Bom, assim, tem que esperar a primeira acabar. Mas, enfim, a transmissão de dados, ela pode ser intercalada com a chamada de um kernel. Okay? Então, eu dividi meus dados em vários pedaços, coloquei cada pedaço, criei um identificador para cada pedaço nesse arranjo chamado stream, transmiti o primeiro pedaço, chamei um kernel. Esse kernel vai executar assim que esse primeiro pedaço terminar de ser transmitido. Logo que esse pedaço terminar de ser transmitido, eu posso começar a transmitir um outro pedaço, ainda que esse kernel esteja executando. Eu acho que eu falei várias verdades aqui, mas elas ficaram complicadas de serem entendidas. Talvez uma figura clareie isso. Normalmente eu transmito assim, transmito todos os dados, chamo o kernel. O que eu estou fazendo com aquele pipeline é transmitindo pedaços de dados e chamando o kernel. Então toda essa área aqui é tempo que eu ganho. Okay? Voltando aqui,
a cola? Como que um kernel sabe em qual dado ele vai trabalhar? Como que um kernel sabe em qual dado ele vai trabalhar? Qual que é a cola? O que cola dados a kernel? É o último parâmetro, não é? Esse stream de i aqui. Eu tenho vários streams eu tenho vários ISIS, não é? Um para cada bloco de dados que eu estou transmitindo. E a cada kernel eu associo um índice diferente. Então isso, uma vez que o dado relativo a esse índice aqui terminou de ser transmitido, esse kernel aqui pode começar a funcionar. Okay? É claro que essa técnica ela é usada assim, em outros cenários, né? Quem me dá exemplos de pipelines? Quem me dá exemplos de outros pipelines? Enquanto um padrão de programação, pipelines são muito usados, assim, principalmente no hardware. Assim, a gente tem esse pipeline, né? Enquanto estou buscando dados da memória, eu posso estar fazendo uma multiplicação ou decidindo um branch. E os pipelines costumam ser muito profundos, né? A gente pode ter hoje pipelines com mais de 30 níveis. Então, assim, não existe aplicação inerentemente sequencial. No final das contas, eu acabo ganhando um pouquinho por causa de um pipeline. Eu sempre posso ter um pipeline, não é? Mas, enfim, aqui a gente usa esse padrão para uma GPU. Então, vamos falar da memória global, que é a nossa viagem da rota da seda. Como eu disse antes, numa GPU eu tenho registradores, memória compartilhada, memória global. E a memória do hospedeiro, né, de onde vêm os dados que a GPU processa. Essa memória global ela é lenta, só que ela é muito mais rápida do que a memória RAM. Ler dados da memória global é muito mais rápido do que ler dados da memória RAM da CPU, transmitir esses dados da CPU para a GPU. A memória global fica na placa. Ela não fica dentro do chip, mas ela fica na placa, na GPU. Certo? Então, ela é muito mais rápida do que... Assim, eu não tenho que atravessar esse grande barramento, né, essa ponte norte, não é, no hardware. Ela fica na placa. Só que ainda assim, ela é mais lenta do que as outras formas de memória. Né? Vamos ver como é que essa memória funciona. Vocês lembram desse programa aqui? Agora já está fácil, não é? É o nosso programa de multiplicar matrizes. Quais dados aqui ficam na memória global? Aliás, esse aqui é o nosso programa numa máquina sequencial, né? Qual que é a complexidade do programa equivalente que a gente fez numa GPU? Qual que é a complexidade do programa equivalente que a gente fez na GPU? A complexidade desse programa aqui é qual mesmo? Esse aqui é na máquina sequencial. Cúbico, exatamente, trivial, né? Complexidade desse programa, do programa que a gente fez na GPU, era linear. Complexidade que a gente conseguiria fazer? Log n, não é? Mas enfim, esse programa, a gente fez ele de forma linear, não é? Esse loop aqui, ele acontece um número linear de vezes. Quais dados aqui vão estar em memória global? Quais dados aqui ficam em memória global? O que vocês acham? Quais dados aqui ficam? Quais dados vocês acham que vão ficar em registradores? Vou dar uma ideia para vocês. Esse K aqui, muito provavelmente, ele vai estar um registrador. Quais dados vão ficar em memória global? Como? As variáveis globais, em geral, a gente deixa elas em registradores também. Dados em memória global. As matrizes. Então, as matrizes vão ficar em memória global. Esses arranjos aqui, né? Esses longos vetores, essas matrizes linearizadas, elas vão ficar em memória global. Okay? Se a minha largura da matriz fosse 10, quantas leituras da memória global eu estou fazendo aqui? Quantas leituras da memória global estão sendo feitas aqui? Olha só, cada thread faz quantas leituras da memória global? Cada thread. Ela vai fazer 10 vezes 10 leituras, né? Tem que gerar esse produto, certo? 10 vezes 10 leituras, 20 leituras da memória global, certo? Quantas threads que eu tenho se a minha largura for 10? Dez ao quadrado, que no fundo é 100, certo? Então eu tenho 100 vezes 20 leituras da memória global. E quantas escritas? E quantas escritas da memória global?
Aqui vai depender, né? Assim, em geral, o compilador vai deixar esse pi velho aqui em um registrador, certo? Então, eu acabo tendo 100 escritas na memória global. Mas, assim, muita leitura, né? A quantidade assim, quadrática de leituras, minto, né? Uma quantidade cúbica de leituras da memória global. Assim, muita leitura da memória global. O nosso kernel em assembly, em PTX, ele fica dessa forma aqui. Olha, a melhor medida de desempenho para uma CPU são os GFLOPS. Vocês sabem o que são GFLOPS? Assim, os flops. Ó, flop é um professor aqui do departamento. Como está sendo gravado, eu não posso dizer que ele é chato, mas enfim, é um professor aqui do departamento. GFLOPS são outra coisa. Bilhões, né, assim, de operações de pontos flutuantes por segundo. E isso é o que importa. Assim, isso é o que importa em termos de performance para uma GPU, certo? Olha só, o meu loop principal, esse pedacinho aqui, essa linha, mais o teste, mais o jump de volta.